3 erros que impedem você de viver a sua missão de vida. Eu sou Amanda Dreyer, do Feliz com Você e do Meditar Transforma. E quando nós falamos em missão de vida, nós precisamos ficar atentos, porque existem alguns erros, alguns inimigos, algumas armadilhas que surgem no meio do caminho e que fazem com que a gente não consiga viver a nossa missão de vida de forma prática, no dia a dia mesmo. E eu separei 3 desses erros que eu considero que são muito importantes, que eu vou revelar para você no vídeo de hoje. E por que a gente precisa viver a nossa missão de vida? Porque todos nós queremos ser felizes. Ou você é diferente de mim? Eu acredito que todo ser humano que nasceu, ele tem esse desejo, esse sentimento interno de querer ser feliz, de querer ter saúde, de querer ter bons relacionamentos, de querer ter prosperidade, de sentir que as coisas dão certo na sua vida. E quando nós temos esse desejo, quando nós sentimos essa necessidade interna, muitas vezes nós nos preocupamos com o ter tudo isso na nossa vida. Nossa, como que eu faço para ter saúde? Como que eu faço para ter abundância financeira? Como que eu faço para ir no trabalho e sentir prazer estando ali no meu trabalho, realizando o meu trabalho? Como que eu faço para ter saúde? Como que eu faço para que as coisas, assim, para ser aquela pessoa de sorte, sabe? A gente fala, algumas pessoas nasceram viradas para a lua porque tudo dá certo para elas. Será? Será que é uma questão de sorte ou será que é uma questão de alinhamento interno? Então, tudo isso, a gente se preocupa com o ter tudo isso na nossa vida. Só que quando nós passamos a nos preocupar em simplesmente a viver a nossa missão de vida, tudo isso se torna uma consequência natural. Quando você vive a sua missão de vida, você passa a ter saúde. Quando você vive a sua missão de vida, a prosperidade acontece na sua vida, as coisas dão certo, oportunidades aparecem. Quando você vive a sua missão de vida, você consegue ter harmonia nos seus relacionamentos. Você deita para dormir à noite e você deita com a consciência tranquila, com aquele sentimento de gratidão, e nossa, o dia de hoje valeu a pena. Não é que o seu dia não teve dificuldade ou problema, nada disso. Mas você sabe que essa dificuldade e esse problema aconteceram por algum motivo e que você está evoluindo, que você está crescendo. Você acorda de manhã com energia, sabe? Quantas pessoas que eu conheço que saem da cama de manhã porque precisam, porque tem que sair da cama. E não é assim que a vida tem que ser. A vida não pode ser dessa forma. A vida tem que ser feliz, a vida tem que ser alegre, a vida tem que ser com propósito, porque tudo que a gente tem é o hoje, é o momento presente. Então nós precisamos acordar de manhã sabendo por que a gente abre o olho, com aquele sentimento, nossa, que privilégio que eu acordei, mais um dia pela frente. É isso, e isso acontece de forma natural quando nós vivemos a nossa missão de vida. E você sabe se você está vivendo a sua missão de vida? Será que você está ou não está vivendo a sua missão de vida? Essa é uma pergunta que ter essa resposta é fundamental. E olha só, se você não tem essa resposta, o meu amigo Bruno Gimenez, do Luz da Serra, que é uma das maiores autoridades quando se fala em se alinhar com a sua missão de vida, nesse momento, ele está disponibilizando um teste completo chamado Você Vive a Sua Missão de Vida? Então, aqui embaixo vai ter um link, uma imagem, um botão para você clicar e acessar esse teste, esse presente que o Bruno está disponibilizando. E aí você vai ter certeza se você está ou não está vivendo a sua missão de vida depois que você responder esse teste. E lá nesse teste, o Bruno inclusive revela alguns inimigos, algumas armadilhas que também impedem você de viver a sua missão de vida. Ele fala lá da desconexão consciente, que eu acredito que, nossa, faz todo sentido quando você passa a perceber isso na sua vida. E vai lá, faz esse teste, eu já vou te avisar que esse é um teste completo. Então não é assim, lá rapidinho e pronto, descobri. Missão de vida é algo profundo e precisa ser tratado com profundidade. Então, nós, tanto eu aqui no Feliz com Você, como o Bruno, nós tratamos desse assunto com profundidade. Então, vai lá, se você ainda não sabe, acesse esse teste e vamos lá conhecer esses 3 erros
que eu acredito que são fatais. Quando a gente cai em qualquer um desses erros, nós não conseguimos viver a nossa missão de vida de forma plena. E eu vou pedir o seguinte, à medida que eu vou falando, feche os seus olhos e procura sentir se isso está acontecendo na sua vida ou não. Seja brutalmente sincero com você e aí escreve nos comentários aqui embaixo se você estava caindo nesse erro ou não. Então, o primeiro erro é o erro da comparação. Nós vivemos nos comparando com os outros. Nossa, e fulano é isso, e fulano é aquilo. E é aquela coisa que a minha mãe já dizia, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. A gente sempre acredita que o outro é melhor, que o outro tem mais felicidade. Ah, mas para ele é fácil ser feliz, porque ele não tem o problema financeiro que eu tenho. Mas para ele é fácil ser feliz, porque ele não tem o marido que eu tenho. Essas coisas que a gente fala. Por quê? Porque essa comparação é uma grande armadilha, porque a gente acaba sempre comparando o quê? O palco do outro com o nosso bastidor. É exatamente isso. Quando você perceber que quando você olha para o outro, você vê o palco dele e compara com o seu bastidor, você vai parar de se comparar com os outros. E normalmente, nós nos comparamos até muitas vezes no Facebook, né? Hoje as redes sociais têm ali fotos, imagens de pessoas felizes, seus amigos tudo bem, tirando férias, ganhando flores do marido e indo jantar com a família e coisas muito boas. E aí você olha, nossa, eu não tenho nada disso na minha vida. Só que, e o por trás da vida das outras pessoas? Quando elas brigam com o marido, quando elas passam uma dificuldade, normalmente não se compartilha na rede social. Então, para agora mesmo de se comparar, se você estava se comparando. E olha para a sua vida. Segundo erro que nós cometemos é não reconhecer as suas qualidades. E isso é muito presente. Você sabe as suas qualidades? Vamos fazer um exercício rápido. Se você ainda não está com o olho fechado, fecha agora. Fecha se você puder, rapidinho. E aí, me diga assim, em 5 segundos, 3 qualidades suas. O que você é muito bom? Qual é o seu talento? Qual é o seu dom que você tem para contribuir no mundo? E aí, conseguiu encontrar 3 qualidades suas? É difícil, né? Agora, se eu tivesse perguntado para você 3 defeitos que você tem, eu tenho certeza que eles estão na ponta da sua língua. Exato. Nós somos assim. Nós treinamos, nós somos educados a olhar os nossos pontos negativos e a ficar se criticando, se julgando, se punindo internamente. E não olhamos para tudo de bom que nós temos, para as nossas qualidades, para os nossos potenciais. E olha, quando os meus alunos, sempre que começa uma nova turma dos Infinities, eu faço uma pergunta, para que eles respondam 3 qualidades que eles tenham. E muitos alunos escrevem, Amanda, eu não sei 3 qualidades minhas, eu não consigo enxergar. Então, se você não conseguiu enxergar 3 qualidades suas, não se preocupe, você não está sozinho nesse barco. Quando você se alinha com a sua missão de vida, você passa a enxergar as suas qualidades e você começa a cultivar cada vez mais essas qualidades, esses seus pontos positivos. E aí que a mágica acontece, que você se conecta com a abundância na sua vida, que você começa a atrair mais coisas boas para a sua vida. E o terceiro erro é não enxergar os sinais e as oportunidades que a vida sempre nos oferece. Nós não estamos vivendo numa bolha, isolados do mundo. Nós estamos trocando energia o tempo todo, estamos conversando com o mundo à nossa volta o tempo todo, através de cada pensamento, cada sentimento, cada ação, cada palavra nossa, nós estamos nos comunicando com o universo. E o universo nos responde. Só que, na maioria das vezes, nós estamos com a mente tão acelerada, nós estamos no que eu chamo de ausência da presença, que a gente simplesmente não consegue perceber as oportunidades, que a gente simplesmente não consegue ouvir os sinais que o universo nos manda. E aí, você acredita que você consegue ou não ouvir os sinais e as oportunidades que o universo te manda?
E olha, eu confesso para você que esse erro eu preciso ficar atenta, porque quando eu vejo, eu acabo não percebendo, porque é muito fácil a gente se distrair. E aí, às vezes, vem sabe, é uma frase que a gente olha no outdoor na rua. É uma mensagem que chega quando a gente abre o nosso computador no Facebook. É alguma coisa assim que vem uma resposta para nós. Às vezes, é um convite que nos fazem e por a gente estar cansado e muito preocupado com algumas coisas, a gente já nega de cara aquele convite e nem percebe que se a gente tivesse aceitado aquele convite, nós abriríamos uma janela na nossa vida para uma sucessão de coisas boas acontecerem. Quantas vezes a gente bloqueia o fluxo do universo? E olha, eu vou até dar um exemplo para você aqui. Nós, o Nico e eu, a gente faz academia. E aí a professora da academia falou que ia visitar a afilhada dela, que gostava muito de pintar, e a gente falou para ela: nossa, então espera um pouquinho que quando terminar o treino, a gente vai para casa, vai pegar um livro de pintura muito especial para você dar de presente para sua afilhada. E aí ela, ai, que legal, e a gente continuou o treino, e aí quando terminou o treino ela disse assim: faz o seguinte, traz outro dia, porque eu já tô saindo agora. E não quis esperar esses 2, 3 minutos, a gente mora numa cidade pequena. E aí ela fechou a porta do universo. E aí, eu e o Nico, como a gente já está treinado para isso, nós já percebemos, nossa, ela está fechando oportunidades na vida dela. E quantas vezes isso acontece na minha vida, na sua vida, e nós não percebemos por estarmos no piloto automático, por nós estarmos nessa ausência da presença. Nós não conseguimos enxergar sinais e oportunidades que o universo nos manda o tempo todo na nossa vida, para nossa evolução, para nós nos alinharmos com a missão de vida, para nós atrairmos abundância, para nós termos prosperidade na nossa vida. E aí, você está cometendo algum desses 3 erros? Conta para mim. Qual desses erros você estava cometendo? Se 1, ou 2, ou 3, ou 1, ou 2 e 3. Comenta, que eu quero saber realmente se isso estava impedindo você de viver a sua missão de vida. E se você não sabe se você está ou não vivendo a sua missão de vida e você quer saber, quer mergulhar de cabeça nesse assunto tão profundo, fica aí o teste. Você vive a sua missão de vida? Do Bruno Gimenez. Então, se você ainda não fez o teste, vai lá agora. Ele fica liberado alguns dias só, eu não sei até quando vai estar disponível. Então, vai lá agora e faz esse teste para você ter clareza. Certo, estou vivendo a minha missão. Ou não estou vivendo a minha missão. Ou, mais ou menos, preciso de alguns ajustes apenas. Então, que legal que você chegou até o final desse vídeo. Mostra que você é profundo e que você quer viver a sua missão de vida.